Amigas e amigos, eu já falei aqui algumas vezes que basta o fascista abrir a boca para a gente constatar que ele é de fato um fascista. O detalhe é que o juiz Sérgio Moro tem aberto a boca aí com mais constância, com mais frequência, na sua caçada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma caçada implacável, calhorda, se utilizando de métodos fascistas mesmo. E ele tem confessado isso quando ele tem se manifestado a respeito. A questão também é que a sua missão não acabou. O centro, a Operação Lava Jato, foi criada para esta finalidade de perseguição política ao ex-presidente Lula. É um tribunal, uma rosca sem fim, um tribunal de exceção, um tribunal político. Todas as evidências apontam para esta constatação. Basta observar aí detalhes mínimos, das formas, das argumentações, do que eles alegam serem provas, que não são provas, são convicções. Tudo cercado aí de hipocrisia, de mentira, de ameaças, de violência. É fascista. Não tem meio termo. A conclusão óbvia é isso aí. É um tribunal de exceção, um mini-estado fascista, capitaneado por um fascista. Sérgio Moro é um fascista. Não há nenhuma contemplação que possa fazer com que esta constatação seja desautorizada. A gente viu isso aí na carta que ele enviou à Folha. Foi uma manifestação evidente de um fascista, quando ele respondeu aí ao renomado físico Rogério Cerqueira Leite, que é uma figura de uma estatura intelectual, de uma estatura moral elevadíssima. O Sérgio Moro é um pigmeu moral perto dele, e o Cerqueira Leite chamou ele ele e seus sequazes, conforme o Cerqueira Leite escreveu na Folha, chamou ele e seus sequazes de justiceiros messiânicos. E comparou o Sérgio Moro ao dominicano Girolamo Savonarola, que é segundo o Cerqueira Leite, um representante tardio do puritanismo medieval. Hoje essa gente de puritano não tem absolutamente nada. Os métodos são do Savonarola, mas de puritano eles não têm absolutamente nada. Eles frequentam aí essas igrejas fundamentalistas, de seitas medievais, mas o único objetivo é fazer politicagem. Não dá para acreditar que esse tipo de gente tem algum sentimento cristão, algum sentimento religioso. É incompatível. Basta parar e raciocinar não mais do que 30 segundos para se chegar a esta conclusão. Politicagem com religião não combina. Se fosse pelo menos uma política voltada aí para as questões sociais, as questões democráticas, progressistas, ainda vá lá. O Papa tem feito muitos pronunciamentos nesse sentido. Agora, esse tipo de gente aí, esses comportamentos fascistas, e vão para as igrejas pregar a Bíblia, e falar em nome de Deus, isso é vigarice. Vigarice, o nome exato disso é isso aí, vigarice. E basta ver também, se alguém tiver dúvida disso, pega aí na internet as pregações aí deste boquirroto Deltan Dallagnol, o que ele tem falado, como ele tem agido, fascista. Não tem outra denominação, e fariseus, porque vão lá enganar o povo com as suas pregações politiqueiras. O Cerqueira Leite escreveu, aqui entre aspas, é notável o fato de que Savonarola e Leonardo da Vinci tenham nascido no mesmo ano. Morria a Idade Média, estribuchando, e nascia fulgurante o Renascimento. Guardadas as diferenças, obviamente, mas é preciso constatar que há sim semelhança aqui. Quer dizer, nós vivemos aí agora num período recente uma espécie de renascimento, quer dizer, as ideias progressistas, democráticas, as ideias avançadas, culturais da civilização, floresceram aí nesse período que a direita teve que engolir, nesses 13 anos de governos democráticos e progressistas. Não é à toa que depois eles viram que tentaram várias vezes, isso vem desde o Mensalão tentando o golpe, viram que estava ficando difícil dar o golpe, porque eleições eles não ganham, é impossível eles ganharem eleições limpas, honestas, democráticas, é impossível, não faz parte aí da lógica da ideologia da direita. E eles estão encontrando dificuldades para dar o golpe, e foram tentando aqui, tentando ali, até que chegaram
e chegaram com tudo, né? É importante a gente ter isso na devida conta, né, que esse golpe não é de brincadeira, ele tem uma profundidade muito grande, pelo que o Brasil representa no cenário internacional, pelo protagonismo que ele vinha assumindo, aí como integrante dos BRICS, né, nesse tabuleiro geopolítico mundial, na geopolítica do petróleo. É muito importante isso, a gente ter isso na devida conta, quer dizer, não é um golpe qualquer, é um golpe que tem uma profundidade muito grande, né? Por isso que inventaram essa história da Petrobras, da eletronuclear, né? Vamos raciocinar um pouco para a gente chegar a essa conclusão óbvia, né, do que está por trás realmente desse golpe. E aí arrumaram aí esse sujeito, né, de baixa estatura moral, como eu falei, o Sérgio Moro, né, que cumpre esse papel aí do Savonarola, como bem lembrou o Cerqueira Leite. A história é feita de avanços progressistas e em seguida de retrocessos, né, porque as forças conservadoras não querem largar a rapadura, isso é natural. Né, faz parte do instinto das classes dominantes aí, né, e eles só conseguem isso à base da violência mesmo, né, violência. A Operação Lava Jato é uma expressão de violência, né, e se a gente pegar aí ao longo do século XX, a gente vai ver isso em vários episódios. E também em outros episódios, nos acontecimentos mais marcantes de encruzilhadas históricas da humanidade, a gente vai ver que essas forças conservadoras deram verdadeiros banhos de sangue, né? Impuseram seus processos, né? Foi o caso, por exemplo, da Revolução Francesa, né? Da Revolução Russa, que são dois episódios aí da história que abriram um vasto horizonte, né, para o progresso social, para a civilização. Nessas duas revoluções são marcantes na história aí da humanidade, no sentido do avanço da civilização. E é importante a gente olhar para o outro lado da moeda, como reagiram as forças conservadoras. Aqui no Brasil, o que a gente está vendo é exatamente isso, é uma reação a um ciclo de progresso social que vigorou aí nesse período mais recente. O Sérgio Moro, obviamente que ele tem esse papel fundamental na perseguição ao Lula, porque o Lula que sintetiza todo esse ciclo aí de progresso social, né, e talvez ele esteja tomado também pelo espírito de Torquemada, né, que é o inquisidor espanhol, né, e talvez também do acusador Fouquier, né, que no auge do terror do Comitê de Salvação Pública da Revolução Francesa, né, repassava em poucos minutos gente que não agradava o plenário da convenção, né, para a sala das carroças e daí para o cadafalso da guilhotina. É assim que eles agem, né? O espírito da violência é isso aí. Obviamente que a analogia aqui é política, né? Nós não estamos falando aqui de guerras ainda de armas, mas o espírito é o mesmo, né? O espírito aí da violência, que eles querem fazer com o Lula, né? E isso não se sabe até onde eles podem chegar com isso, mas que eles querem aniquilar o Lula, não há a menor dúvida disso, sem dúvida que mandariam ele para a guilhotina. As condições políticas obviamente são outras, a realidade é outra, mas essa campanha de desconstrução da imagem do ex-presidente, de ameaças de violência contra ele, as ameaças vão crescendo, é importante a gente ter isso em conta também. As ameaças ao ex-presidente Lula crescem numa velocidade espantosa, né? Até onde eles vão chegar com isso ainda é um ponto de interrogação, mas é violência mesmo, para matar, para acabar, né? Nada dessa referência que ele é para o povo, né? Eles querem destruir esta referência porque o povo é povo, né? O povo não faz parte aí da lógica do golpe. Na carta que o Sérgio Moro enviou à Folha, né, a carta rolha, que ele tentou censurar o jornal, que ele pediu censura ao jornal, né, ele escreve isso de maneira absoluta, uma manifestação fascista. Eu vou ler aqui um trecho, né, que é bem emblemático disso, que ele escreve: lamentável que um respeitado jornal como a Folha conceda espaço para a publicação de um artigo como o Desvendando o Moro, o artigo do Rogério Cerqueira Leite, e mais ainda surpreendente que o autor do artigo seja membro do Conselho Editorial da publicação. Sem qualquer base empírica, o autor desfila estereótipos e rancor contra os trabalhos na assim denominada Lava Jato, realizando equiparações inapropriadas com fanático religioso e chegando a sugerir atos de violência contra o ora magistrado. A essa altura, salvo por cegueira ideológica, parece claro o objeto dos processos em curso
Parece claro que o objeto dos processos em curso consiste em crimes de corrupção e não de opinião. Embora críticas a qualquer autoridade pública sejam bem-vindas e ainda que seja importante manter um ambiente pluralista, a publicação de opiniões panfletárias, partidárias e que veiculam somente preconceito e rancor, sem qualquer base factual, deveriam ser evitadas ainda mais por jornais como a História e a Tradição da Folha. Ou seja, é bem a opinião de um pigmeu moral, né? Aí tentando enfrentar o gigante Rogério Cerqueira Leite. Não é a primeira vez que o Moro faz isso, ele já tentou calar blogueiros no Paraná. Aqui ele fez, obviamente, um nariz de cera, como a gente diz na linguagem jornalística, né? Um lead. Apresentando, são argumentos velhos, surrados, né, mentirosos, falsos, né, tentando aí se safar das acusações que pesam contra ele, tentando mostrar gente de duas faces, como eu falo aqui, duas caras, gente que vai para a igreja, né, uns vão para a igreja, tem um comportamento público, e privadamente tem outro comportamento. Aqui ele faz a mesma coisa, né, tenta posar de bom bolso, isso é típico dele, arrogante, né, todo cheio professoral, né, bem típico dele, não é a primeira vez que ele faz isso. Aí cria o nariz de cera para que os seus seguidores, os seus discípulos saem por aí acrescentando os palavrões, os xingamentos, né? É o mesmo argumento aí dos procuradores da Lava Jato, dos delegados boca sujas lá da Lava Jato, já falei deles aqui, que andam fazendo xingamentos aí na mídia, na internet, nas redes sociais, dos blogueiros, colunistas e editorialistas aí da mídia, né, enraivecidos, né, que espumam, provocam, dão risadas, né, impressionante como essa turma ri, são hienas fascistas, né, fanáticos, artificiais, né, e fascistoides, né, é bem típico dessa gente aí, é o perfil dessa gente, dos seguidores, dos discípulos do Moro. Ele fez esse nariz de cera aqui, isso aqui é padrão, pode observar. Eles sempre partem desses argumentos aqui, cegueira ideológica, corrupção sistêmica. Sabe que ele vê nos outros o que ele é efetivamente, né? Esse é um comportamento do fascista. Eu já falei aqui do livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, vou mostrar ele aqui de novo, né, que vale a pena ser lido, porque aqui mostra bem como os fascistas, os nazifascistas, atuavam nos anos 30 e 40 na Alemanha e na Itália. Enfim, é isso porque eu separei aqui para a gente comprovar, né, porque não adianta falar, tem que comprovar, mostrar. Eu separei aqui uns vídeos que eu mostro que o Sérgio Moro é um farsante. Farsante no sentido literal do termo. Está aqui as provas materiais, que é o vídeo que fala primeiro da sua ficha suja, do seu histórico, né, de negociatas. Começa por Maringá, no escândalo lá do desvio de 500 milhões, hoje atualizados passam de 1 bilhão, na prefeitura de Maringá pelo Tucanato, né, na forçação de barra do depoimento do João Santana, né, que o João Santana tenta entregar todo mundo e ele recusa o que o João Santana fala e tenta direciona na verdade o depoimento, está aqui, né, são provas concretas e materiais. A confissão do Deltan Dallagnol lá na rádio Itatiaia, né, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que ele confessa que a Operação Lava Jato foi criada para perseguir este governo. Está aqui o meu comentário e o vídeo em que ele deu a entrevista. E a defesa do Lula, que fez aquele desmascaramento magistral, né, das acusações da Lava Jato contra ele. Está aqui também. Agora, aliás, o Lula divulgou aí um vídeo agora recentemente, mais um desmascaramento das mentiraiadas da Lava Jato, que diz que ele não fez palestra em Angola e tal. Ele divulgou o vídeo, ou seja, todas as provas materiais estão contra os vigaristas da Operação Lava Jato. Estão aí, são fatos da realidade, fatos concretos contra convicções, suposições, delações, as vigarices típicas aí de Sérgio Moro e dos seus sequazes, né, nas palavras aí do Rogério Cerqueira Leite. Aí também tem o desmascaramento de Moro por advogados na cara dele, está aqui também, eu selecionei, né, que ele mandou desligar a câmera porque a coisa estava ficando feia para o lado dele, porque
é tão primário os seus métodos fascistas, mentirosos, farsantes, né, que os advogados, com poucas palavras, desmontaram toda a sua argumentação e ele mandou encerrar a gravação. Ou seja, um vigarista de marca maior. O Rogério Cerqueira Leite, ele disse que o Moro não sobrevive, ele está falando politicamente, obviamente, após a neutralização da ameaça que o PT representa para a Casa Grande, né, o que levou Moro a falar aí no trecho que eu li anteriormente, que ele fala da apologia à violência. Lógico que o Cerqueira Leite não fez apologia à violência nenhuma, ele está fazendo aí uma analogia política. Ele disse, o Cerqueira Leite, que o destino do imitado por Moro, né, o Savonarola, ele acabou queimado a mando do Papa Alexandre VI, que era um corrupto e libertino, né, como é a direita brasileira, mais moralista, empedernida, essa gente aí que apoia o Sérgio Moro, os discípulos do Sérgio Moro, né, boca sujas, né, soltam palavrões aí a rodo, a torto e a direito, depois vão para as igrejas rezar, pregar, orar, né, ou seja, fascistas mesmos, né. Sérgio Moro pode não ter o mesmo destino análogo, né, porque politicamente falando, é sempre bom ressaltar isso, né, porque ele é peça-chave de uma corriola que inclui a Eduardo Cunha, né, Aécio Neves, Romero Jucá, Michel Temer, Gilmar Mendes, né, entre outros. É uma corriola, né, um grupelho de gente à toa, né, sem moral, moralista sem moral. Quer dizer, o Sérgio Moro está inserido aí, faz parte dessa turma. Achar que ele vai perseguir algum desses aqui é ilusão das ilusões, ilusão primária, né? E também, eu ainda volto a falar aqui do livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que é importante a gente ler para comparar os discursos moralistas aí do Sérgio Moro, como esse da Carta à Folha de São Paulo, muito parecido com um sujeito chamado Adolf Hitler, quando ele começou a aparecer no cenário político. O Hitler nunca escondeu seus propósitos, mas está tudo aqui. Ele escreveu o livro Minha Luta, né, e depois ele cumpriu fielmente o que ele escreveu, né, quer dizer, que foi o que resultou naquela tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. O Sérgio Moro também não esconde, né? Ele fala abertamente o que ele pretende, que é caçar o Lula, acabar com a imagem do Lula, se possível encarcerá-lo numa masmorra, né? E dar uma lição nele mesmo, para que o povo, como fizeram com Tiradentes, com Frei Caneca, né, com Felipe dos Santos, a elite brasileira, ela é torpe, né, ela é asquerosa, violenta, não é brincadeira não. O que aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Russa, se a gente trazer aqui para o Brasil, não fica muito distante não, porque ela é violenta, ela odeia o povo, tem ódio. Esse ódio disseminado aí nessa onda fascista pelo país é o ódio de classe dessa direita, dessa elite brasileira, né? Não é pouca coisa, é um ódio mesmo, ódio. Só olhar aqui nos comentários, nos comportamentos, como eles agem, comportamentos de ódio. Ódio a quê? De graça. Não é simplesmente porque o Lula ele encarna um projeto democrático que insere o povo na vida social, na vida política do país, como foi Getúlio Vargas também, né? Fizeram o que fizeram com Getúlio Vargas até levá-lo ao suicídio. Em resumo é isso, quer dizer, o Sérgio Moro já botou o ovo da serpente, né? Resta saber se seus discípulos, essa turma aí de fascistas, conseguirão chocá-lo, né? Essa é a interrogação que se deve fazer atualmente. Isso é tarefa para a história. O Lula já fez a sua história ao lado do povo. Agora o ovo da serpente está aí. Vamos ver qual vai ser o seu destino. Muito obrigado pela atenção, um abraço. Conto com você para espalhar aí e divulgar o outro lado da notícia. Até a próxima.